A primeira coisa que eu quero que você entenda, que o maior vínculo que uma igreja de Jesus pode oferecer para qualquer tipo de problema, é o vínculo, é o poder do amor. Diante de tudo que eu vou falar para os irmãos, e diante de tudo que você pode pensar, entenda uma coisa: a bandeira que tem que ser levantada é a bandeira do amor. Se nós não fizermos isso, nós fracassamos como igreja. Então eu quero que você compreenda, que você guarde as suas armas. Você que é a favor, você que é contra, você vai ouvir. Só isso. Uma coisa que eu quero que você compreenda e entenda. Como pastor, eu fiz um seminário ao qual o pastor Alexandre está terminando. E nós, nos seminários, nós estudamos e a gente recebe algumas ferramentas. Nós estudamos teologia e recebemos algumas ferramentas. Essas ferramentas não faz de nós uns pastores, mas faz de nós homens mais hábeis para realizar aquilo que a gente precisa. E uma das matérias que a gente aprende é como se interpretar a Bíblia. Está dentro do campo da hermenêutica e exegese, é o nome da matéria. Que a gente aprende a interpretar um versículo para que a gente não interprete esse versículo errado e faça uma aplicação errada. Porque nós aprendemos já que tudo que eu entendo errado, eu vivo errado. Se eu compreendo errado alguma coisa, eu vivo errado. E, diante disso, tem uma matéria que se chama exegese. E o que é? É a ciência de interpretação. É como você vai interpretar um texto. E existem algumas regrinhas para a gente interpretar um texto. Tá? Então eu quero ir na questão da tatuagem. O único texto que fala de uma forma direta a respeito de marcar o corpo, está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Eu quero que evitem a circulação. Versículo 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. É o único texto em toda a Bíblia que se fala a respeito de tatuagem. E uma das regras de nós criarmos uma doutrina, e eu posso falar para você algumas delas, a doutrina da soteriologia. O que é essa, pastor? É a doutrina da salvação. A doutrina da ermatia, é a doutrina do pecado. A doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade. São várias doutrinas que existem
E que para nós podermos defender elas têm que ter basamento em mais de um texto. Ela tem que ter várias pessoas dizendo a mesma coisa no Velho Testamento, nos livros poéticos, que é Salmo, Provérbios, Cânticos, nos profetas, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Para você criar uma doutrina, você precisa de então ter versículos, porque a Bíblia a gente aprende com a Bíblia. A Bíblia se interpreta com a Bíblia. Correto? Até que você me entendeu, amém? Estou dizendo isso para que você entenda como que a gente se interpreta um texto. Então vamos fazer a exegese para que a gente possa aplicá-lo. Porque para mim aplicar um texto, eu tenho que fazer a exegese dele para ver se ele serve para mim. Então uma das regras da exegese é assim: eu tenho que saber quem escreveu, para quem escreveu, no tempo que escreveu. Qual é o contexto que ele escreveu isso? Então vamos fazer, pela regrinha da exegese, a exegese do capítulo 19, do versículo 28 de Levítico. Vamos lá juntos? Quem que escreveu Levítico? Vai todo mundo apanhar, hein? Quem escreveu Levítico? Então aprenda, que você está ruim de Bíblia. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Aprendeu hoje que os primeiros 5 livros da Bíblia se chama Pentateuco, e quem escreveu foi? Muito bem. Então quem que escreveu Levítico? Para quem que ele escreveu? Eu sei que essa é mais difícil. Para os hebreus. Quem que é os hebreus, pastor? O povo de Deus. Muito bem. Então nós sabemos quem escreveu e para quem escreveu. E que contexto que Moisés escreveu isso? Então aí que está, que gera luz e entendimento. E qual que é? O povo hebreu fazia 430 anos que estava preso, cativo. Um povo que tinha perdido muitas coisas, um povo que não sabia mais viver em comunidade, mas um povo que só tinha escravidão como direção para a vida deles. Quando Deus tira o povo do Egito e leva o povo para o deserto, Deus tem que ensinar esse povo a fazer tudo. Tanto que Levíticos é toda a lei que Deus dá, toda a direção que Deus dá ao povo, para que o povo aprenda a como viver em todos os aspectos. A lei espiritual está em Levítico, lei cerimonial e lei cívica. Tanto que se você vai em Levítico, ele ensina até como homem e mulher, eles têm que se tratar, como que eles têm que se relacionar. É em Levítico que você vai ouvir que o homem, quando a mulher estiver menstruado, o homem tem que esperar o tempo dela. Então Deus ali em Levítico está ensinando tudo. Agora, por que Deus então está falando isso ao povo hebreu? Primeiro, esse texto do versículo 28, Moisés está se referindo a uma prática que os pagãos tinham, de quando eles se lamentavam por alguma coisa, por morte, e o texto fala: não marque o seu corpo por morte, não se fira por causa dos mortos. Por quê? Porque havia uma prática dos pagãos, dos povos pagãos, que quando alguém morria, eles se retalhavam como forma de lamentação. Ele estava desesperado, ele estava chorando, então ele se cortava todo, para que então ele pudesse mostrar o quanto ele estava triste. Então Deus chega e fala assim: não faça isso, não se fira pelos mortos. E aí depois ele vai falar: e não marque o seu corpo.
Por quê? Porque havia uma prática pagã também, que as pessoas que serviam outros deuses, eles marcavam o seu corpo com os desenhos dos deuses pagãos. Então Deus está separando um povo, Deus está pegando um povo, e que Deus quer que esse povo reflita Ele. Então Ele vem e fala assim: não faça isso, não faça igual os outros. Naquela época, naquele contexto, Ele está dizendo: não faça isso. Só que então você vai falar: pronto, pastor, para a conversa aqui e a gente já resolveu. Não. Por quê? Porque nesse mesmo texto, se a gente for procurar lá, ele também está falando que quando aparar a barba, não fazer ela redonda e não colocar navalha sobre a cabeça. Tem algum homem aqui que retalha a barba? Tem. Senão estava todo mundo com a barba desse jeito aqui, ó. No mesmo contexto ele está dizendo isso. Então, essa direção e essa ordem é para um tempo, para um povo e para uma época. Guarda aí. Você que é a favor também, não fica soltando fogo. Existe na faculdade, ou em qualquer lugar que você vai estudar, uma matéria que se chama assim, sociologia. Sim? Os estudantes aqui conhecem? Já estudaram? Que é o seguinte, é o estudo do comportamento da sociedade. Sim ou não? Certo? Muito bem. A sociologia, ela estuda o comportamento e a mudança que a sociedade tem. Certo? Então, nós precisamos então, e eu quero mostrar para você uma coisa. Nós vamos falar um pouco de cultura agora. Aonde que a tatuagem existiu? Estudos dizem e comprovam, e você pode comprovar isso no National Geographic, é a fonte da onde eu tirei, que a tatuagem, ela é praticada há mais de 3.300 anos antes de Cristo. As pessoas já praticavam, já marcavam o seu corpo. Vamos vir um pouquinho para cá. Anos antes de Cristo, no Império Romano, quando o Império Romano estava conquistando, porque no tempo de Cristo é a plenitude, é o apogeu do Império Romano, ele tinha conquistado quase que todas as nações. É por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, nessa plenitude, Jesus vem. Mas antes disso, o Império Romano, que é aquelas lutas lá medievais de espada, que o pessoal gosta. Para os romanos, e naquela época, só tinha tatuagem quem era criminoso. Uma pessoa criminosa é que tinha o corpo tatuado. E quando eles identificavam alguém com tatuagem, significava que aquela pessoa era criminosa. E o destino dela diante da sociedade já estava realizado. Ela era excluída da sociedade. E até era como se fosse um DVC carimbado. Quem tem tatuagem não presta, é criminoso. Isso no Império Romano. Mas com a experiência de guerra e de batalha, o Império Romano foi percebendo que os seus inimigos, e a história cita dos bretões, era um povo muito feroz em guerra. Se você já assistiu aquele filme Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, você vai ver que ele era descendente, nesse filme, o enredo do filme, ele era descendente dos bretões. Um povo muito bom em guerra. E esse povo, eles tinham marcado no seu corpo os símbolos do seu país e de sua nação. E eles lutavam, e quando lutavam,
e eles morriam, o Império Romano foi entendendo que aqueles homens se tornavam heróis de guerra, e eles tinham marcado aquilo que era de mais importante na vida deles, que era a formação do seu corpo. Isso foi mudando a cabeça do exército do Império Romano, ao ponto que depois de Cristo, lembra-se daquelas guerras que se fala as cruzadas, quem lembra? Tem um filme também muito bom chamado A Cruzada, quando eles iam imprimir pela guerra e pela força o cristianismo. Os soldados cristãos que defendiam Roma, eles tatuavam no seu braço uma cruz. E quando na guerra eles morriam, e quando eles eram identificados com a tatuagem da cruz, eles tinham um velório de honra. Eles eram enterrados como soldados e eram reverenciados por isso. Vamos então para o nosso país. Aonde que surgiu a tatuagem no Brasil? Quem foi? Aonde que ela nasceu? A tatuagem no Brasil, ela veio da criminalidade, das pessoas que eram presas e faziam com agulha de uma forma muito caseira. Eles colocavam na tinta agulha e furavam então, e faziam aquelas tatuagens. Então a tatuagem ela nasceu nos presídios, e também naqueles roqueiros que reverenciavam, identificavam-se como adoradores a Satanás, e faziam então, eles pegavam aqueles desenhos de demônios e tatuavam no corpo. No Brasil, a identificação da tatuagem era de uma forma pejorativa e negativa. Eram pessoas criminosas e gente que não era de bem que usava tatuagem. Isso eu estou falando de 50, 60 anos atrás. Por que eu parei nisso? Porque aí que é o conflito de geração. Os estudiosos dizem que alguns estudiosos acreditam que uma geração, ela não é de 60 e 70, mas sim de 40. Porque de 40 em 40 anos muda-se o pensamento. Muito bem. De 15 anos para cá, e eu quero que você me entenda, que você compreenda. De 15 anos para cá, a tatuagem foi perdendo essa identificação de pessoas que não prestavam, de pessoas que tinham tido a sua vida no crime ou que tinham tido envolvimento com demônios. Por quê? Preste atenção, e eu quero que você compreenda. Tudo que os nossos olhos veem gera pensamentos. E pensamentos, como nós aprendemos ontem, gera sentimentos que geram atitudes. Por que a mídia ela detém o poder da opinião pública? Porque ela vai jogando imagens, ela vai jogando coisas, e você vai vendo, e mesmo que você não concorde, de tanto você vê, você acaba concordando. Nós estamos vendo, estamos nessa luta, a questão da homossexualidade. De 15 anos para cá, e você vai concordar comigo, que na verdade nós somos influenciados, todos nós somos influenciados por alguma coisa. Depende daquilo que está dentro de você, alguém te alcança. De um tempo para cá, as tatuagens, elas não são mais incriminosas, mas elas começaram a se tornar usadas por heróis dos filmes de Hollywood. Elas começaram a ser usadas por mulheres muito belas, ricas, famosas e que detêm o sucesso.
Não eram então mais pessoas à margem da sociedade, mas pelo contrário, pessoas que estavam no ápice, no apogeu de suas vidas, que estavam então começando a usar tatuagem. E aí, meu irmão, vou falar uma coisa para você, que aí é o que a sociologia chama uma contracultura, um choque de cultura, de uma geração em outra. As pessoas, elas começaram a ver a tatuagem, e a verdade é uma só, ela deixou de ser aquele negócio rústico, demoníaco, aquelas coisas muito feias, e elas começaram a se transformar em desenhos bem elaborados, em linhas finas, e hoje ela é chamada de arte. Agora preste atenção. O que eu vou lhe dizer? Abra sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 14. Você está aqui comigo, amém? Livro de Romanos, capítulo 14, em diante. Diz assim a palavra do Senhor, e eu quero que você leia comigo. Por quê, pastor? Porque nós somos o povo da Bíblia, amém? O que dirige a palavra não é o que eu penso ou o que você pensa. O que nos dirige é o que a Bíblia diz, amém? É assim que a gente resolve as questões de nossas vidas. Se tudo for relativo, então vira anarquia. A tua verdade não é a minha verdade. E aí nós não temos padrão. Mas vamos ver o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, ou, numa outra versão, fraco. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil ou fraco come legumes. Quem come, não despreze o que come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o escolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do... Pois precisamente para esse fim é que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece,
já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre ele. Agora, você passa mais umas folhas, você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Você está aqui comigo? Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muito bem. Vai lá agora, 1 Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 23. Amém? Todo mundo achou? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do outro. Muito bem. E a gente poderia continuar o contexto, mas agora chegou a hora da aplicação. Tatuagem é pecado? Não. Tatuagem não é pecado. É um contexto cultural, é um confronto de gerações. Só que, preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que tudo aquilo que escandaliza o meu irmão é pecado. Agora você tem que decidir qual grupo que você vai ser. Você que é a favor e você que é contra. Porque Paulo fala assim, que os fortes suportem os fracos. Você que não concorda, eu peço que você seja forte para suportar aqueles que concordam e não querem mudar de opinião, contrariando a sua. E você que concorda, seja forte para suportar a fragilidade daquele que se escandaliza
para que a fé dele não enfraqueça. Decida quem você vai ser nessa história. O fraco ou o forte? Porque se você for o forte, você vai aceitar a opinião do teu irmão, vai amá-lo e nada vai atrapalhar. Se você for o fraco, alguém vai ter que te suportar. Agora tudo em amor. A palavra de regra é amor. Agora eu quero dar algumas opiniões como pastor. E a Bíblia diz que aquele que dá direção para a vossa alma. Primeira questão básica: se você é filho, e não estou falando nem de idade, e mora na casa do teu pai, se ele não aceitar, não faça, é pecado. É desobediência e desonra a seu pai. É Bíblia. Acabou. Pastor, a tatuagem é pecado? Não, mas a desobediência e a desonra sim. Ponto. Alô? Pastor, mas eu sou de maior, mas mora debaixo do teto dele, está debaixo das leis dele. Quero ser dono do nariz. Aluga uma casa, vai pagar aluguel, lavar sua cueca e vai fazer a tatuagem. Você percebe? Meu irmão, eu disse agora à tarde e vou dizer para você de novo. Não diga o que eu não disse, mas não deixe de dizer o que eu estou dizendo. Tatuagem é pecado? Mas se o teu pai não quer e você mora debaixo do teto dele, eu respeite-o. Porque aí nós estamos entrando numa outra questão. E aí, meu irmão, eu disse, hoje nós vivemos um contexto de cultura, é uma geração que foi gerada nela um paradigma de que tatuagem não é bom. Não queira arrancar isso, isso não tem nada a ver, é coisa de velho. Não, não faça isso. Não faça, não dá certo. Paradigma não se quebra desse jeito. Paradigma é com muita conversa e o tempo. Talvez, como eu disse hoje à tarde, daqui 20 anos nós nunca mais vamos falar disso. Mas agora nós precisamos falar sobre isso. Agora, se o seu pai entende, não tem problema, curte, acha que não tem nada a ver, vocês estão debaixo da bênção. Quem fez não precisa se constranger porque fez. Agora, preste atenção. As minhas preocupações a respeito de tatuagem que eu tenho que falar com vocês. Primeiro, é uma decisão muito radical. É uma marca que você põe no corpo e nunca mais vai sair. O máximo que você pode fazer é fazer outra ou ficar aquele borrão na tua pele, porque nunca mais vai sair. A não ser que você esteja muito dinheiro para fazer uma operação plástica que custa muito caro. Outra coisa, para mim a tatuagem não está no campo do pecado, está no campo da vaidade. Vaidade, irmãos. Agora, vaidade, eu tenho um entendimento, não por mim, mas estudando, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Vaidade é bom? Claro, porque se eu não for vaidoso, eu vou chegar no espelho, botar qualquer roupa, não pentear o cabelo, e vou achar que está bom, e isso vai ser prejudicial para mim. Agora, se eu for escravo da vaidade, eu nunca vou me contentar, e vou ser sempre escravo dela.
Tudo aquilo que é desequilibrado é pecado. Eu citei no culto da tarde e vou citar agora. Eu vi um vídeo circulando nas redes sociais de um menino falando tudo certo a respeito da tatuagem, mas sem nenhuma autoridade, porque ele é completamente desequilibrado. Tinha furo do nariz inteiro, até a cara tatuada, tudo. A partir do momento que eu sou desequilibrado, eu não tenho autoridade para falar. Ele falou tudo certo, mas você percebe que está em desequilíbrio. Você não entende? Mais uma vez eu vou dizer, não diga o que eu não disse, mas não deixe de dizer o que eu estou falando. Antes de fazer uma tatuagem, se é que você decide fazê-lo, você deve pensar muito bem o que você vai colocar no teu corpo, porque nunca mais vai sair. O desenho, para quê? Se vai edificar ou não. O texto de Coríntios diz assim: quer comamos, quer bebamos, Romanos, fazei tudo para... Se você vai botar uma tatuagem que vai glorificar o nome do Senhor, amém. Agora é o seguinte, quero provar para vocês que são contra, como que é paradigma e preconceito. Se nós somos pelo princípio que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente não pode mexer nele, operação plástica era pecado. Por quê? Porque eu estou mexendo em algo que Deus deu e eu estou mudando. Por que colocar prótese no seio não é pecado e tatuagem é? Eu estou mudando algo no meu corpo. Mas é porque, e vou explicar para vocês, se a alteração plástica de qualquer mudança no teu corpo, seja ela qual for, se, vamos colocar então, prótese nos seios, prótese no bumbum, sei lá. Se tivesse sido há 30 anos só praticado pelas prostitutas, a mulher de bem que fosse colocar era considerada? Você entende a relação do pensamento? Mas como não existe hoje, é moda. E é o mercado que mais cresce e o mercado que mais dá dinheiro. E é o sonho de quase todas as mulheres que aqui estão sentadas de dar uma reparadinha no nariz, ajeitadinha, tirar a barriguinha, ajeitar. Sim. Só acima de mim, irmã. Mas por que não é pecado? Porque a cultura diz que não é errado. Então se você falar, se eu mexer no culto, tem que cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então isso daqui é um baita de um pecado de 25 quilos a mais. E é mesmo? Você percebeu que eu não ri, que eu assumi. O cafezinho que te dá gastrite é pecado? Você não está cuidando do teu corpo. Eu preciso que você entenda. Questão social. Por que se eu fosse você jovem não faria? Se você não tem a tua profissão definida, não faça. Você não sabe qual empresa que você vai prestar para servir. Se você decidir ser um advogado e estar na frente de um juiz, se ele ver a tatuagem em você, ele vai te desqualificar. Você pode ser o melhor advogado do mundo. Eu estava conversando essa semana com um rapaz que trabalha no RH de uma grande empresa aqui da região. E a gente do nada começou a conversar e eu nem sabia disso, que ele trabalhava aí. Ele falou: pastor, isso é tão sério, que a ordem que a gente tem, sem que ninguém saiba, porque senão dá processo, que o candidato, ele pode ter a melhor ficha, se ele tiver o corpo marcado para a gente bater o carimbo de desqualificado. E desde que você está trabalhando na área, e presta atenção e olha para mim, para depois não dar problema a papai e mãe, quando não quer ouvir o que tem que ouvir.
quando eu estou falando, e estou falando que a gente está trabalhando no campo da vaidade, a partir do momento que se você fizer uma tatuaginha aqui, você vai arrumar um shortinho para aparecer a tatuagem. Você sabe, claro que aqui não tem nenhum deles. Aqueles irmãos, aquela meninada, essa geração dos bombadão. Aqueles que é assim e a bundinha desse tamanho assim. Que eles deviam fazer aplicação para tudo, né? Virou um Hulk então, pô. Você já percebeu que eles não têm frio? Tá o maior frio, eles estão de camiseta. Porque eles têm que mostrar aquilo que eles estão pagando tão caro. Não só em dinheiro, mas com a saúde. Claro que não tem ninguém aqui que usa isso. Porque senão tem consequências sérias lá na frente. De saúde. É igual eu estava no mercado hoje, eu estava vendo a geração das piriguete. É outra raça que não tem frio. Já viu alguma piriguete com frio? Elas põem a blusa, mas o shortinho está aqui. Elas não têm, tá roxa as pernas. Mas elas vão para a faculdade de blusa, mas vai trançando de frio, mas não põe. Isso é estereotipo, isso daí é padrão de comportamento. E nós como igreja, nós precisamos de ser uma igreja que tenha visão aberta para o que está acontecendo. A gente saber separar, a hora que a gente come um peixe, saber separar o espinho, o que é pecado e o que não é pecado. Agora, o que me edifica e o que não me edifica. Ontem, quem não esteve aqui no Underground, nós tivemos 2 testemunhos muito bons, do pastor Anzulinho e do pastor Carlos Eduardo. Toma posse aí. Nós somos daqui tremendamente abençoados. Jovens, não fomos mesmo? Mas uma coisa me marcou. E o irmão, ele vai, nós vamos preparar para ele dar o testemunho para a igreja, muito abençoado. Mas ele conta que, quando ele estava lá preso na cadeia, diz que quando tinha, como é que fala? Não, mas antes disso tem a revolução lá, rebelião. Olha, nunca tive na cadeia, rebelião. E quando o choque entrava, ele falou que ele é o que mais apanhava, mas o choque batia porque via o cara que tinha tatuagem. Então, se eu fosse você, não vai ser preso. E se o choque entrar, corre. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando, meu irmão, que a gente tem que prestar atenção nas nossas decisões. Porque uma coisa maravilhosa que o Carlos Eduardo falou ontem é uma verdade. O entendimento que eu tenho hoje, daqui a 10 anos, não vai ser o mesmo. A cabeça que eu tenho hoje, daqui a 10 anos, ela vai mudar. É igual, Janaína, o camarada que começa a namorar a Adriana. Ele está apaixonado, aí ele escreve Adriana. Adriana. Aí ele larga da Adriana. Aí ele dá um jeito de fazer um arpão, alguma coisa aqui. Começa a namorar a Maria Aparecida. Ele escreve Maria Aparecida. Aí a Maria Aparecida trai ele fica com vontade de arrancar o braço. Uma coisa, quando eu estou no campo da vaidade, eu ponho aquele... Lembra, irmã, como vocês usavam aquele brinco que parecia uma argola de pneu? Tinha umas irmãs que iam até assim, ó. Mas era bonito. Argola. O irmã, olha aqui para mim, e vocês não negam, porque eu lembro de umas, e se precisar eu ponho foto. Que você usava aquele cabelo da Kate marrom desse tamanho. Teu é lindo, né? Você lembra, irmã? Você imagina se fosse uma decisão daquele cabelo nunca mudar hoje? Mas na época,
não nos garante que o tal da chapinha vai cair de moda. Que hoje você morre por causa da chapinha. Você só falta colocar chapinha e acender uma vela. Chapinha. Mas quem te garante que não vai mudar isso? É comportamento social. Há 25 anos atrás, os coitados dos careca era o povo mais discriminado. O cara barrigudo careca se mata, não tem nada para você. Mas depois, louvado seja o nome do Senhor pela vida do Vin Diesel. Careca, o cara é o cara, meu. Nego Gu. Meu. Você mete um óculos, cara, tá careca. Nem que você não é bombadão, você vai esticando no peito e pô. Aí, ó, o Vin Diesel da Ivone lá. Agora, meu irmão, presta atenção. Eu estou falando para você e te provando comportamento social. Porque até 25 anos atrás, o cara pagava o maior mico de peruca, mas não ficava careca. E a peruca virava, a peruca caía, a peruca, aquele negócio. Não, o camarada não aceitava hoje não. Até quem tem cabelo raspa. Olha o hábito. Pastor Francisco, como cabeludo. Eu não ia passar a língua. Agora preste atenção. Sabe o que nós estamos tratando aqui? Não é coisas espirituais, é coisa comportamental. Porque eu não conheço ninguém que o Espírito Santo disse assim: faz uma tatuagem. Pode ter? Pode, mas eu não conheço ainda. Pastor, mas você está me chamando de carnal? Não, eu estou falando do que nós estamos discutindo. Não são de coisas espirituais, são de coisa comportamental. E nós temos que nos entender. Aquele que acha que faz. Agora, equilíbrio. Agora, uma coisa que eu não aceito. O camarada vai lá, paga 300, 400 pila em cada tatuagem. E vem dar 10 conto de oferta e acha ruim. A mulher que paga 2 pau numa bolsa e põe 20 mil réis no negócio. Estou falando da mesma coisa. Estou falando de onde está o coração. Perceba, meu irmão, como é vaidade. Perceba, minha irmã, como é vaidade. Mas vaidade, aí eu falo tanto da tatuagem, quanto da irmã que já está cheia de conta e vai lá comprar mais um sapato e vai lá comprar mais um vestido. Todo mundo é escravo da vaidade. Alô? Perceba, eu não estou dizendo aqui, e quem tem tatuagem, o pastor não está dizendo que você está pecando, mas eu estou tratando algo comportamental na igreja, e nós precisamos de entender com muita sabedoria, com muito equilíbrio e com muito amor. Você pensa então para fazer. Agora o problema é que faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, faz 6, faz 7. Põe um furo aqui, põe outro 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 aqui. Daqui a pouco põe aqui esse tipo, vai colocando, vai põe um alargador, vai largando, uma hora não tem uma orelha, largou, abriu o buraco. Percebe que é desequilíbrio? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me... Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do problema da vaidade. Qual vaidade? O problema do vazio do homem, que ele fica tentando arrumar uma coisa para melhorar. Quer que eu fale de uma outra coisa, de um comportamento esquisito? Daquele que larga de uma, passa para outra, larga de uma, passa para outra, larga dele, passa para aquele, e vai a fila. Olha o problema aí. Esse também é pecado, sabia? Pastor, não sabia? Não é? Você
quer ver um tabu? Tem vários irmãozinhos aqui de boné. Há 25 anos atrás, nego arrancava a tua cabeça se você não entrar de boné na igreja. Até o dia que o povo entendeu que mais vale a pessoa dentro da igreja do que o boné fora. Boné não é mais desrespeito, é um acessório no visual do cara. Às vezes não gosta da cabeça, do cabelo. João Pedro, Murilo, quem mais lá? O Ricardo, e eu sei que são tudo meninos bonitos, mas eles, é o jeito deles. E não tem problema nisso. Mas há um tempo atrás tinha. Hoje nós não discutimos mais sobre isso, nós não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre tatuagem. Você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo? Com muita maturidade, com muita seriedade, com muita serenidade. Se você vai fazer, você mora dentro da casa do seu pai, ele precisa de saber para você dar o aval. Se ele não der, é pecado, não faça, não desobedeça, não desonre, porque você vai criar muito problema para a tua vida. Se você for fazer, pergunte para o Espírito Santo o que você tem que desenhar, porque vai ficar para o resto da vida. Igual a história do bombadão que desenha a âncora aqui. 20 anos, pá, a âncora. Com 60 a âncora virou e caiu. Naufragou. Não vou nem perguntar, Áurea. Ri você. Calma, Áurea. Calma. Agora eu quero que vocês tenham um entendimento. E preste atenção e olha para mim. O problema do jovem é que vocês são inconsequentes. Vocês vão fazendo a coisa sem perguntar. Dá na teia, vai e faz, não pergunta e depois sofre. O problema é esse. E eu quero pedir desculpa aqui, porque vieram perguntar para mim, e antes de eu dar a resposta para vocês se era pecado ou não, eu tinha que ter falado tudo isso. Mas fizeram uma pergunta pronta, deu uma resposta pronta, criou um problema para um monte de gente aí. E alguns que fizeram vão se arrepender de ter feito. Agora vai edificar, vai te abençoar, você precisa do teu corpo marcado? Faça. Você entende que vai abençoar? Você entende que... Tudo bem, eu quero que você entenda, me compreenda, por favor. Você que aceita, entenda, nós estamos num choque de cultura. É assim mesmo. Alguns aceitam rindo, outros aceitam chorando, outros morrem não aceitando. Entenda, compreenda, nós precisamos de entender isso. Agora, você que não aceita. E uma outra coisa, sabe qual que é o grande problema, pastor Zé Filho? Os pais ficam querendo transferir a responsabilidade de vocês como pai para pastor. Meu irmão, eu tenho só 2 filhos, a Bela e João Pedro. Eles vão fazer? Enquanto estiver na minha casa, não. A não ser quando eu tiver 30 anos, eu olhar para o João Pedro, ele está mais bigodudo que eu. Pai, eu vou fazer. Então vai. Como ser humano, eu tenho direito. Se você quer saber como pastor líder espiritual, estou falando, não é pecado, faça se você acha que deve. Mas faça pensando, faça com bom senso, faça sabendo das escolhas que vai ter, faça, não tem problema. Entenda, pelo amor de Deus. Agora, como pai, eu dou minha opinião. Agora, o problema é que as pessoas querem que eu venha aqui, seja pai, não. Pai e mãe eu sei. Te vira, varão. Assuma a tua responsabilidade. Se você não manda na tua casa, eu não vou mandar lá, ué. O máximo que eu posso dar é direção, é o que eu estou fazendo. O pastor falou que pode, então o pastor falou que pode. Bom, papai, o pastor falou que pode. Eu queria então que tudo que o pastor falasse, fizesse. Aí eu assumi a bronca, assinava o B.O. Pastor, tudo que o senhor falar, minha família vai fazer. Beleza. Não, mas só serve o que o pastor fala quando te interessa.
Mas o que o pastor fala que não te interessa, tem nada a ver. O pastor tem a ideia dele, eu tenho a minha. Você me entende? Então esse recado que eu queria dar. Quem vai pregar? Por favor, irmãos, eu encerro essa palavra dizendo uma coisa só. Que time que você vai jogar? No forte ou no fraco? Porque se você vai ser aquele que vai olhar os tatuados, vai ficando assim. Eu vou orar para Deus colocar um forte para te suportar, porque você está dando trabalho. Mas se você é o camarada que faz, também não passa assim, né? Faz assim não. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que come que acha que não é pecado, come para si. E o que não come achando que é pecado, não come para si. Os dois é de Deus. Agora, o que eu vou falar agora tanto serve para os que têm tatuagem e os que não têm. Faça uma tatuagem dentro de você. Faça uma marca de Deus dentro de você, que por onde você passa, alguém fale, olha que marca maravilhosa, que presença do Espírito. Faça essa marca dentro de você. Aí, meu irmão, nós não vamos discutir. E eu não poderia me furtar desse texto. Não posso ser desonesto. Apocalipse capítulo 19, acho que versículo 18, se eu não me engano. O texto, e eu fui buscar no original, o escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, começa no manto e termina na coxa. Mas ele tem só uma, não tem um monte não. Mas tem a ver com autoridade, tem a ver com aquilo que ele é. Tem um contexto muito, mas muito diferente. Na revista atualizada você vai achar só o manto. Na revista corrigida você vai achar coxa e coxa. No original fala manto e coxa. Não estou te dando aval para fazer. Continuamos no mesmo caminho. Continuamos na mesma situação. Para que serve a tatuagem? Edifica? Vai abençoar? O Espírito Santo mandou? Ou é só vaidade? Se é só vaidade, serve para todos nós. O exagero, o querer, é algo dentro que nós temos que cuidar. Amém, irmãos? Estamos conversados? Amém? Quem acha que deve fazer, faça para si, dentro da sua consciência. Quem acha que não deve fazer, guarde para si, dentro da sua consciência. É o que a palavra nos ministrou nessa noite. Agora, eu só espero que não haja uma chuva de tatuagem. Porque depois vão vir falar, tá vendo? Se você tivesse proibido. Eu fui bem claro, bem consciente, bem bíblico e responsável com Deus e com vocês. Eu não posso usar a minha autoridade para fazer a minha vontade. Isso daí é tirania. Eu estou aqui para servir os irmãos.